Olá, audiência amiga do Pensar Piauí, muito boa tarde. Hoje nós vamos conversar com a professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, Carolina Cacau. Carolina Cacau, professora, cidadã. É carioca, Carolina? Eu sou de São Paulo. Eu moro no Rio há 10 anos. É uma paulistana radicada no Rio de Janeiro. Sim. E uma pessoa que tem um agir político muito intenso. Ela integra o movimento revolucionário dos trabalhadores. E a Carolina, o que me motivou a trazê-la aqui é porque hoje nós vamos discutir segurança pública, vamos falar de polícia militar, vamos falar do cidadão exposto às questões de violência na cidade do Rio de Janeiro e nas cidades do Brasil como um todo. A partir da visão que a Carolina tem de segurança pública, do papel das forças que usam armas em nome da segurança pública. A Carolina, ela esteve candidata a vereadora pelo PSOL no Rio de Janeiro ainda este ano, nessas eleições que estão em curso. E ela deixou a candidatura, ela abriu mão da candidatura de vereadora do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o PSOL, partido ao qual ela se filiou para ter essa candidatura, lançou como candidata a prefeita do Rio de Janeiro a deputada estadual Renata Souza. E até aí tudo bem, havia concordância com isso. Mas depois o PSOL lançou como candidato a vice da Renata Souza, o coronel reformado da Polícia Militar, Ibis Pereira. Ibis Pereira, conforme já disse, é um PM reformado, mas ele tem uma visão diferenciada do que deve ser a Polícia Militar. E assessorava pessoas do PSOL, da esquerda, sobre essa temática da Polícia Militar, da segurança pública. E a direção do PSOL achou natural lançá-lo vice de Renata Souza. E aí, após isso, a Carolina Cacau, nossa convidada de hoje, radicaliza, deixa eu usar essa palavra, Cacau, e abre mão da sua candidatura, retira sua candidatura em protesto por um partido de esquerda como o PSOL trazer para a cabeça da chapa um PM, mesmo que reformado, mas um policial militar. Boa tarde, Carolina Cacau. Muito obrigado por você se dispor a conversar conosco aqui do Pensar Piauí, compartilhar suas ideias sobre esse tema. E eu começo perguntando, o Ibis Pereira é uma pessoa que circula bem pelo PSOL, por toda a esquerda brasileira, faz diversos seminários, escreve sobre segurança pública, sobre polícia militar, numa ótica diferente do que a direita apregoa e qual é o papel que a polícia militar desenvolve. Por que essa divergência da Carolina Cacau com a candidatura a vice de um policial militar? Boa tarde, é um prazer. Boa tarde, Oscar. Obrigado pelo convite, obrigado Pensar Piauí. Muito bom poder compartilhar e dialogar, ainda mais nacionalmente com outros estados. Bom, como você me apresentou, eu sou a Cacau, sou professora da Rede Estadual, sou militante do MRT, Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, e sou também colunista do Esquerda Diário, que é uma rede independente de rede de diários, rede internacional Esquerda Diário, que está presente em mais de 12 países, 8 idiomas, para ser uma voz independente dos trabalhadores. Eu faço parte, assim como outras candidaturas nossas da MRT, fazia com a retirada, não sou mais candidata, mas através da filiação democrática, que é uma forma de partidos de esquerda, de organizações de esquerda como a minha, por conta desse sistema eleitoral que é bastante antidemocrático, impede que os trabalhadores e a esquerda consiga soltar candidaturas nesse período. Então, a gente, por filiação democrática, tem candidaturas no PSOL esse ano,
e que é uma possibilidade, inclusive, da gente defender as nossas próprias posições, né, com independência política, sem se comprometer, inclusive, com as posições políticas do PSOL. Bom, a minha retirada, né, retirada da minha candidatura aqui no Rio de Janeiro, tem a ver primeiro com uma visão de entender que essas são as primeiras eleições municipais depois do golpe institucional, né, são as primeiras no governo Bolsonaro. A gente está no momento marcado pela pandemia internacionalmente e numa crise econômica e política bastante importante do nosso país. E a gente, né, eu venho batalhando aqui, e a gente manteve outras candidaturas, inclusive em outros lugares, né, como em São Paulo, com a Bancada Revolucionária de Trabalhadores, que são camaradas nossos, né, com a Diana Assunção, a Letícia Parques e o Marcelo Pablito, e a gente veio batalhando que essas não são eleições normais, né, não são eleições qualquer, são eleições pós-golpe institucional e que, né, o nosso diálogo é para alertar o conjunto dos trabalhadores da juventude que a nossa estratégia não pode ser só para administrar, conquistar cargos dentro desse sistema, né, mas que tem que ser uma eleição para preparar, para a gente se organizar nacionalmente para enfrentar o Bolsonaro, o Mourão, os militares e todas essas instituições, né, do conjunto desse regime que é herdeiro do golpe institucional. Né? Todas as instituições autoritárias que a gente tem, como o STF, o Congresso, enfim, que estão todos aí bastante unificados para a gente pagar pela crise, né? E acho que bom, eu moro no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é um estado, né, que tem uma das polícias mais assassinas do país, né, tem um índice de violência, de mortalidade dos negros altíssima, né? E também foi o estado que se mais matou durante a pandemia, né? As pessoas morreram dentro de casa, como o jovem João Pedro, de 14 anos, que foi assassinado dentro de casa. É uma situação de violência cotidiana extrema, inclusive saiu uma matéria recentemente mostrando que 57% do território do Rio de Janeiro está dominado pelas milícias, que a gente sabe muito bem que parte dela é estimulada, organizada junto com as polícias, né? Então, assim, é o estado onde a polícia é extremamente assassina, é o estado do Witzel, que está afastado, né, que é um governador que tem um recorde de mortes de negros e moradores de favelas, é o estado do Crivella, é o estado onde a Marielle foi assassinada, e é um estado também que vem de uma crise econômica importante, com um alto índice de informalidade, de desemprego, de fome, inclusive, né? E a violência policial, ela é parte da força do Estado para impor exatamente essas condições ainda piores para os negros e para os pobres, né? Então, na nossa opinião, essa escolha da esquerda de militarizar a política, como fez a extrema-direita, que inclusive desde 2016 vem dando um salto de qualidade no número de candidatos que são das polícias ou são, né, das Forças Armadas, né? Para a gente, na verdade, é bastante vergonhoso que o PSOL, por exemplo, nessa eleição, tenha, né, entre os candidatos que são policiais, 26 candidatos militares. E também o PT, né, que está aí, por exemplo, com uma candidatura, né, da Major Denise na Bahia, e o próprio PSTU tem um candidato militar. Assim. Então, tem uma questão que acho que é importante, que tem a ver com essa diferença que a gente tem. Primeiro, com o papel que cumpre a polícia. Né? Na nossa opinião, nesse momento, inclusive no ano que foi marcado pela luta contra a violência policial a partir da luta dos Estados Unidos, né? E a gente é um país onde morre um George Floyd a cada 23 minutos, né? Então, assim, é uma escolha da esquerda de tentar humanizar uma instituição que foi feita, que serve para reprimir e para matar. Então, também é uma diferença com a forma que a esquerda trata a instituição policial, e acho que é importante, né, discutir isso, ainda que as pessoas tratem, né, como se tivessem posições progressistas, que eu acho que tem bastante coisas que são questionáveis nisso, né? Nós estamos discutindo aqui o papel de uma instituição militar e a escolha da esquerda nessas eleições, com esse peso do bolsonarismo, de escolher um candidato que não só foi da PM, mas foi coronel da Polícia Militar no governo do PMDB, do Eduardo Paes, ou seja, que na verdade, sinalizar para toda a juventude negra, para todos os moradores de favela, para todas as pessoas que sofrem com a violência policial cotidianamente, que é possível humanizar a polícia dentro do sistema capitalista e é possível uma polícia mais humana, que respeite os direitos humanos e que respeite os negros e pobres. Assim. Eu só não concordo com isso. Isso não é possível. Você está dizendo que isso passa para os jovens periféricos, negros, pobres, que é possível uma polícia mais humana,
Ali atrás você disse que os partidos tentam humanizar, uma humanização da instituição Polícia Militar. É impossível, Cacau, essa tentativa dos partidos? Eu acho que a gente pode tirar conclusões nacionais e internacionais disso, né? Porque, inclusive, parte da esquerda bate na tecla de que a gente tem que desmilitarizar a polícia. Na verdade, está militarizando a política, né? Escolhendo candidatos militares. E eu acho que a gente tem que ver, na verdade, que assim, em vários lugares do mundo, né, onde se expressa a luta de classes, né, e onde as polícias são militares, né, se expressa uma violência brutal, né, da polícia exatamente contra a classe trabalhadora, os imigrantes, os setores oprimidos e os mais explorados, né? E a gente pode ver, inclusive, isso nos Estados Unidos, que foi um ano marcado pela luta contra a violência policial, depois de, inclusive, num governo, né, do Obama, que é negro, ter surgido um movimento, né, Black Lives Matter, defendendo que as vidas negras importam, e é um lugar onde a polícia não é militar também, né? Então, assim, o problema da polícia, na verdade, tem a ver com o seu papel, a sua função de classe, que é defender a propriedade privada, que é estar ao serviço do Estado para reprimir, para matar, encarcerar os negros. E internacionalmente, né, esse movimento multiétnico, né, de negros, latinos, imigrantes e brancos, inclusive nos Estados Unidos, chegou à conclusão de que não é possível, né? Pelo menos setores de massa chegaram à conclusão de que não é possível reformar a polícia, que ela tinha que ser abolida, que ela tinha que ser expulsa dos sindicatos dos trabalhadores, que ela tinha que enfim, ser desfinanciada, ou seja, são conclusões mais profundas, no mínimo do que massivas, inclusive, do que as que chegam à esquerda aqui. E é importante a gente pensar, né, e para mim também está vinculado esse erro da militarização, ele está vinculado a uma lógica da esquerda de ir para essas eleições tratando os municípios como quase um mar possível de progressismo no meio do bolsonarismo, né? Isso no Rio de Janeiro, onde o bolsonarismo tem bastante peso, onde as milícias têm bastante peso, onde a corrupção e a violência policial é enorme, né? Na verdade, uma forma bastante utópica de encarar a situação nacional, né? A gente está entendendo que tudo está bastante entrelaçado pelas batalhas nacionais que a gente pode dar. Não vai ter um mar de progressismo que vai transformar a polícia do Rio de Janeiro, ainda mais a do Rio de Janeiro, numa força não violenta contra os negros e pobres, porque isso, na verdade, é parte da capacidade da burguesia de controlar e de dominar os trabalhadores no Estado e no país de conjunto. Mas se a gente for pensar, inclusive, que esse país já foi governado por 13 anos pelos governos do PT, né, inclusive o PT que foi responsável por aumentar o número da população carcerária, né, o PT que foi responsável, inclusive, pela própria criação das UPPs junto com o PMDB no Rio de Janeiro, que ocupou militarmente o Haiti, né, ou seja, 13 anos de PT e, na verdade, a polícia seguiu matando e matando mais. Né? Isso não diminuiu. E se a gente for pegar hoje, inclusive, no meio do bolsonarismo, a gente tem estados aí no Nordeste, inclusive, governados pelo PT, como o da Bahia, do Rui Costa, e a PM da Bahia é a segunda que mais mata no país. Então, assim, esse discurso, né, prévio às eleições ou para as eleições de segurança pública e humanizar nos marcos do capitalismo, sem mexer, né, nas estruturas dessa sociedade, na verdade, se mostram uma mentira, porque mesmo, né, o PT governando, né, e acho que é para isso que o PSOL também acaba caminhando, né, tá? A gente vem falando que é um erro, né, o pessoal trilhar o caminho de conciliação de classe do PT, mas, na verdade, em nada se prova que esse discurso de polícia mais humana se efetiva, pelo contrário, ou seja, segue sendo a esquerda administrando o sistema capitalista, esse regime podre, com essas instituições, com a impunidade que o judiciário permite, né, por um lado para as polícias, mas permite também que a grande parte da população carcerária sequer tenha tido direito a um julgamento, né? São quase 40% aí da população carcerária que é negra e pobre. Então, por esses dois caminhos, tanto nacional quanto internacional, se prova que, na verdade, essa lógica de humanização da polícia ela está por fora de entender que a polícia ela é parte do sistema capitalista, ela é parte das forças fundamentais de dominação da burguesia contra a classe trabalhadora, que é majoritariamente negra, e acho que a gente tem que pensar qual sociedade a gente quer construir, né? Então, era isso que eu queria ouvir, mas eu acho que eu vou fazer essa pergunta depois. Para a gente encerrar aqui um pouco a questão do Ibis Pereira, você que foi o motivador da retirada da sua candidatura.
Aí você disse que as ideias dele que são questionáveis. Me coloque aí umas duas ideias do Ibis que você considera questionáveis, por exemplo. Bom, por exemplo, acho que a primeira ideia, que é uma das coisas que a gente vem batalhando, né, para denunciar, é que o Ibis parte de uma visão que, na nossa opinião, não é marxista sobre o papel da polícia, né? A polícia não faz parte da classe trabalhadora, né? Ela é parte do aparato repressivo do Estado, portanto, assume as ideologias, né, também do Estado, ainda que individualmente possam ter um ou outro policial que se colocam contra essas opiniões, assim. Acho que essa é uma ideia que é clara, mas, ao mesmo tempo, a forma, né, que ele sempre se coloca, inclusive de questionar que é uma tragédia que a juventude que vai para as ruas fala que tem que acabar com a polícia militar, como se, né, botando na mesma balança, né, o que grita a juventude, né, contra o Estado nas ruas, nas manifestações, como se isso é o que influenciasse a ideologia dessa polícia, né, e, ao mesmo tempo, na própria intervenção federal que teve no Rio de Janeiro, em 2018, foi o ano que a Marielle foi assassinada, ele disse que, bom, tinha que se fazer do limão uma limonada, ou seja, aproveitar, né, o que é possível aproveitar de uma intervenção federal que veio no governo do Temer para colocar uma situação de ainda mais repressão e morte, assim, para os negros e pobres no Rio de Janeiro. Então, são mostras, na verdade, de uma visão bastante reformista. E o problema é que a gente está no meio de uma crise econômica internacional, onde o reformismo significa mais ataques para o conjunto da classe trabalhadora, né? E, ao mesmo tempo, está ligado a uma lógica de comemorar e dar muita hierarquia para as forças policiais e muito pouca, por exemplo, para os trabalhadores terceirizados, para os trabalhadores dos Correios, ou seja, de uma série de categorias que, nesse período da quarentena, né, da pandemia, tiveram em luta, seja, uma supervalorização de uma categoria e, na verdade, não que mostra, na verdade, a lógica de querer administrar o sistema capitalista, né? Ou mostrar um discurso para poder se eleger, para fazer parte, mostrar que eles são uma alternativa viável. E a escolha do IBS está ligada a isso. A escolha do IBS não é uma sinalização para o conjunto da classe trabalhadora que mora nas favelas. A sinalização do IBS é uma sinalização para a burguesia carioca, para mostrar que eles estão aptos a governar esse sistema, né? Então, acho que a gente tem lições suficientes para mostrar que esse não é o caminho que a esquerda deveria seguir. Muito pelo contrário, deveria ser parte das denúncias de não ter nenhuma ilusão na polícia, nem nas suas instituições, e que, na verdade, a gente precisa construir uma outra sociedade, né? Uma sociedade onde os trabalhadores, por si próprios, façam sua própria segurança, uma sociedade sem patrões, assim. Mas, ao mesmo tempo, isso, para mim, também tá ligado à forma com que é encarado, né? Se a gente também... o problema da violência urbana, que é como a gente encara os problemas mais estruturais da nossa sociedade, né? Os problemas mais profundos do nosso país, eu acho que os trabalhadores sentem o problema da violência, certamente, no seu cotidiano, né? Tanto pela violência policial, quanto pela violência do tráfico e da milícia, isso é um problema constante na vida das pessoas. Mas, na verdade, assim, a gente precisaria ter medidas nesse momento, né, para não tornar uma coisa que que não é possível, né, ter saídas nesse momento. A gente deveria, na verdade, o que a gente defende é que deveriam acabar todos os autos de resistência, deveria acabar com os batalhões especiais, deveria acabar com a impunidade policial nos tribunais militares, né, julgando todos os policiais que foram responsáveis por mortes no Rio de Janeiro, deveria ter indenizações para todas as famílias que foram vítimas da violência do Estado, né, e ter esses julgamentos, inclusive, com tribunais populares compostos pela população, por setores da sociedade, como movimentos sociais, os sindicatos, movimento negro, né, legalizar as drogas, por exemplo, que né, hoje o tráfico de drogas ele é um pilar, né, da guerra às drogas, que é na verdade, uma justificativa do Estado, né, para manter 1000 laços do Estado com a polícia e com as milícias, para lavagem de dinheiro, para dominação territorial, né, desses lugares, né, não só, né, inclusive é importante colocar que a questão do tráfico de drogas não é uma questão só das facções, né, é uma questão das milícias também. E tudo isso numa perspectiva de se enfrentar com esse sistema, ou seja, são programas que a esquerda deveria levantar consequentemente, né? E isso é parte do que, na nossa opinião, a esquerda deveria estar levantando nessas eleições. Então, vamos falar um pouco dessa esquerda institucionalizada. Você bateu duro aí nos 13 anos de governo do PT, mas você disse que o pessoal
quer se mostrar para a burguesia carioca como aceitável e aí apresenta o Ibis como candidato a vice. O que fazer da esquerda brasileira quando a Cacau faz esse tipo de crítica que fez ao PT e ao PSOL? Apresentei você como integrante do movimento revolucionário dos trabalhadores. O movimento revolucionário, o próprio nome está dizendo, não é um partido político. Você foi buscar no PSOL uma possibilidade de candidatura. Mas o seu exercício político é neste movimento. Se acredita um mínimo nos partidos políticos de esquerda do Brasil ou não é possível depositar essa crença nos partidos de esquerda do Brasil, Cacau? Estou falando de PSOL, estou falando de PT, estou falando de PCdoB, que não tinha sido citado, não estou citando agora, enfim. Isso que popularmente a gente conhece como partidos de esquerda do Brasil. Tua visão sobre o país e seus partidos de esquerda. Acho que essa pergunta é bastante importante, né? Partindo da situação política que a gente está vivendo, que está bastante revoltante, inclusive, né? Obviamente, a gente parte de que a gente tem um combate central contra o governo Bolsonaro, contra o Mourão, contra os militares, mas algo que a gente vem, né, discutindo e batalhando com a esquerda também, que é parte de combater essa estratégia institucional, é de que o nosso combate também é contra os herdeiros desse golpe institucional contra o PT em 2016, que tirou a Dilma com impeachment, inclusive um golpe que a gente sabe que, né, pela via da Lava Jato, que veio para interferir na política do país, mas não só para avançar na privatização da Petrobras, que a gente está vendo agora, inclusive, né, um salto de qualidade com o STF permitindo, por cima do Congresso, inclusive, né, a permitir vender a migalhas, né, as refinarias e plataformas desse país, um ataque do imperialismo diretamente, né, contra as riquezas nacionais do nosso país e essas empresas. A gente sabe que esse é o projeto do golpe institucional e que de lá para cá vieram ataques duríssimos, né, como a reforma, como a lei da terceirização irrestrita, como a reforma trabalhista, né, a reforma da Previdência, ou seja, uma série de ataques contra os direitos que a classe trabalhadora levou anos para conquistar. Portanto, essas instituições também são inimigas da classe trabalhadora e estão, nesse momento, num pacto com o Bolsonaro, né, como expressa a votação da STF para permitir que o Bolsonaro venda, independente da aprovação do Congresso, refinarias, né? Mas também estão nas votações que o STF faz contra a greve, por exemplo, dos Correios, que foi duramente atacada e que está aí com uma perspectiva de ser de privatizar com a reforma administrativa, ou seja, uma série de alianças que envolve STF, Bolsonaro, inclusive, né, eles deram um abraço, o Bolsonaro e Toffoli aí, com o Rodrigo Maia e os supostos, né, a gente passou um tempo da pandemia com supostos opositores ao Bolsonaro que estão, na verdade, mostrando que nem serviram para salvar vidas e que nem são opositores porque estão todos unidos para nos atacar. Então, eu acho que a gente tem que partir disso e partir também de que, da nossa parte da esquerda, deveria ter uma preparação e tiveram lutas importantes, as quais a esquerda não se jogou para fazer diferença na luta de classe. Né? É importante dizer que tem a CUT-CTB dirigida pelo PT e pelo PCdoB, que praticamente, né, não fizeram nada com a greve dos Correios, né, não armaram a classe trabalhadora para se enfrentar, exatamente porque já estão aí num clima eleitoral. E aí, quando a gente vai para o processo eleitoral e a gente vê que o PT, por exemplo, está coligado com o PSL em 140 cidades do país e com o DEM do Temer, que ajudou a dar o golpe institucional em 600, vê o PCdoB coligado com patriotas, PSC, ou seja, né, qual é o caminho que a esquerda, que essa esquerda, né, que está aí, são as principais referências de esquerda no país, está se propondo efetivamente para responder, né, porque no meio dessa crise, depois do golpe institucional, de ter um regime podre, autoritário contra os trabalhadores, né, a esquerda, nessas eleições, escolher conciliar com a direita, né, com os partidos do golpe, com a extrema-direita, na verdade é um salto de qualidade para poder, né, no caso do PT e do PCdoB, seguir administrando o regime do golpe institucional e se mostrar como alternativa viável.
né? E, na nossa opinião, o pessoal está se preparando para isso. Inclusive, né, é preciso alertar os trabalhadores que a gente está num momento de preparação e que a gente não pode ir para as eleições dizendo que nós vamos governar para todos. Porque nesse país está provado que não é possível governar para todos, né? Que a gente precisa se enfrentar Todo com toda essa... candidato, Oi? todo candidato faz uma pregação na época da eleição para um segmento da sociedade. Ele tem um discurso, carrega ali umas propostas que mostram que é para atender um determinado público da sociedade. Aquele discurso dele, aquelas proposições dele. Uhum. Mas assim que o candidato é eleito, ele diz que vai governar para todos. Isso é impossível ou é possível, Cacau, Carolina Cacau? Olha, eu acho que esse país já mostrou mais de uma vez que não é possível governar para todos. Inclusive, a gente pode dizer que o governo de conciliação de classe do PT abriu espaço para a direita, administrou esse regime capitalista, né? E abriu espaço no sentido de dizer que diversos setores desses que a gente fica revoltado, né, da extrema-direita, fizeram parte do governo do PT, né? Ou seja, fortaleceu, inclusive, as Forças Armadas, o Ministério Público, uma série de instituições, né, que nunca foram instituições da classe trabalhadora, né, a serviço da classe trabalhadora, e isso está cobrando seu preço, né? Ou seja, a gente já podia ter, a esquerda já podia ter tirado uma lição do que significou a conciliação de classe nos 13 anos do governo do PT. Mas agora, com o governo Bolsonaro, assim, né, eu não sei, é óbvio que a unidade que a gente precisa é a unidade da classe trabalhadora, é a luta de classe. E não é possível a gente combater a extrema-direita se coligando com a extrema-direita, né? Dizer que vai governar para todos é dizer que a gente não vai se enfrentar com a máfia dos transportes, ou seja, com todos os grandes capitalistas que sangram o nosso país. Por exemplo, dizer que a gente vai seguir pagando essa dívida pública que é ilegal, ilegítima, fraudulenta, que rouba, né, a riqueza nacional todos os anos, né, e que, na verdade, é uma bolsa banqueiro. Né? Dizer que a gente vai governar para todos é dizer que vai seguir governando para o agronegócio. Dizer que vai governar para todos é dizer que vai governar com um judiciário racista, né, autoritário, né, um judiciário que já interviu no direito das pessoas poderem votar em quem quiser nas últimas eleições, né? É importante a gente dizer isso, que nem o direito mínimo básico da gente poder votar em quem a gente quiser foi retirado com a prisão arbitrária do Lula. Né? O que mais, né? Assim, se a gente tem uma visão que vai ser um parlamentar, um vereador, um deputado eleito, ou a junção de meia dúzia de parlamentares que vai mudar a situação que está colocada, tipo, nada nesse país vai se resolver pela via institucional. Né? E a gente precisa dar esse recado para as pessoas nas eleições, para a classe trabalhadora, dizer que os trabalhadores têm que se preparar, né? Dizer que os trabalhadores têm que se enfrentar, porque as pessoas estão sentindo as condições de vida delas piorarem cada vez mais, né? A pobreza está aumentando, o salário está diminuindo, a quantidade de jovens que não tem nenhuma perspectiva de entrar numa universidade pública ou de estudar, mas sim de perder um pouco por dia da sua vida trabalhando 12 horas por dia no aplicativo. Assim, é possível governar para todos com as empresas de aplicativo ou com os jovens entregadores? Eu acho que nós da MRT dizemos que a gente precisa governar para os trabalhadores, né? Batalhar para uma cidade para os trabalhadores. E por isso que a gente vem também, né, defendendo que, junto a não apostar em nenhuma saída institucional, inclusive, né, a própria saída de impeachment, né, que a esquerda, inclusive, está falando um pouco nesse momento, mas a própria saída do impeachment significaria, na verdade, botar o Mourão, ou seja, significaria mudar os jogadores. Né? A gente vem discutindo com muito peso que a gente precisa mudar as regras do jogo, né? Ou seja, a gente vem propondo uma Assembleia Constituinte livre e soberana, imposta pela luta, que tenham, né, deputados eleitos em todo o estado, revogáveis, que todas as organizações políticas possam colocar suas posições e que seja o povo que decida como o país vai ser governado, né, como as leis vão ser definidas para revogar todas essas reformas, o teto dos gastos, a reforma da Previdência, a reforma a lei da terceirização irrestrita, ou seja, que seja a gente colocar para os trabalhadores que eles podem ter esse poder de escolher, de definir o que vai acontecer nesse país. Para a gente essa perspectiva que está colocada. Assim. E, ao mesmo tempo, é importante a gente dizer o que é governar para todos, porque a gente tem governadores do PT, por exemplo, no Nordeste, e eles aprovaram reformas da Previdência tão duras quanto as do governo Bolsonaro. Então, assim, esse governar para todos, na prática, significa
nenhuma conquista subjetiva do ponto de vista de estrutural da classe trabalhadora e que os ricos e poderosos seguem governando esse país. E a burguesia já uma vez abriu mão do PT porque queria passar ataques mais duros, mais rápidos com o golpe institucional. E a gente, na nossa opinião, a lição que a gente precisa tirar disso é que precisa enfrentar todas essas instituições, né? Precisa, de fato, colocar uma perspectiva... Pode falar. Deixa eu voltar com você aqui. Eu me empolgo, hein? Eu vou falando, então pode ir perguntando. Mas é bom ouvir sua empolgação. Eu queria voltar ao tema do papel da polícia. Claro. Agora, trazendo à tona um assunto que toda a imprensa trabalhou na última semana. Robinho, ex-jogador do Santos, que assinou o contrato com o clube e aí estourou um processo muito grande de cobrança, porque o Robinho está condenado pela Justiça da Itália está condenado pelo ato de estupro. Eu pergunto para você, você viu a manifestação do PCO, do Partido da Causa Operária, ou não? Olha, eu vi bem por alto, na verdade. Eu não me dei muito ao trabalho, porque eu já achei bem absurda. O PCO lançou uma nota dizendo que, cobrando, principalmente do que o pessoal chama de esquerda identitária, um comportamento semelhante ao povo da direita. Ou seja, queriam a execução penal do Robinho. O movimento de mulheres, que o PCO classificou como identitário, lançando mão das mesmas bandeiras da direita nesse episódio. Evidentemente que depois dessa nota o PCO sofreu críticas, mas voltou à tona e reafirmou. Não entrou no mérito do caso do Robinho, mas analisou a reação da esquerda ao episódio. E a esquerda, segundo o PCO, exigiu o que a direita tem à disposição para esses casos. Pena, cadeia, né? Usou, inclusive, o exemplo da ministra Damares, que, questionada, disse: para mim tinha que ser preso imediatamente. E o pessoal alertava: não é com os instrumentos da burguesia que o movimento de mulheres vai alcançar a sua independência, seus objetivos. Muito pelo contrário, quer dizer, vai estar dando sobrevida. Mais ou menos isso, o pensamento do Partido da Causa Operária. E eu fui ouvindo você falar aqui e fui fazendo uma ligação. A Cacau está mais para o PCO do que para o pessoal mesmo. Eu estou errado na minha análise aqui, quer dizer, como é que você já que você não se aprofundou, não sei se eu lhe dei elementos suficientes, mas como é que você vê essa interpretação do PCO para a esquerda diante do episódio do Robinho? Olha, eu diria, na verdade, que é meio absurdo. Tudo bem. Não, tudo bem. Eu diria, na verdade, que é uma comparação bastante absurda, na verdade, com o PCO, pelo menos das nossas posições como corrente nacional e internacional, inclusive porque PCO na minha opinião, uma seita que tem, por um lado, uma defesa quase como corrente do próprio PT, inclusive, né? E, na verdade, por fora, inclusive, de uma perspectiva que seja, de fato, uma alternativa revolucionária para os trabalhadores. Eu acompanhei o caso do Robinho, né, dessa situação, né? Primeiro, eu acho que a gente precisa, obviamente, né? Então, eu faço parte de um grupo internacional de mulheres que sabe muito bem que o patriarcado e o machismo são parte da dominação capitalista e que a gente precisa acabar com esse Estado, né? Com esse sistema que se apropria disso para nos oprimir ainda mais, né? Para manter a violência como um elo mais grave, né? Contra as mulheres, para nos explorar, assim. Mas é importante colocar que o Robinho, ele é um estuprador confesso, né?
vazamentos mostram, na verdade, que ele é um cara que admitiu ter cometido um ato bastante brutal de estupro contra uma mulher, assim. Então, para mim, o que chama a atenção, obviamente, disso, né? Primeiro que ele vai lá para dizer, não à toa que falar contra o feminismo, né? Não à toa falar, inclusive, se apoiar no Bolsonaro para isso e tudo mais, mas na verdade, tipo, essa situação, na verdade, é a que vive, né, uma série de homens, né, que tem essa visão, uma série de setores que têm essa visão de impunidade, que podem fazer isso tranquilamente, e, na verdade, inclusive os times de futebol alimentando essa perspectiva, né? Ele não é o primeiro cara que agride uma mulher, mata uma mulher, que é condenado depois, por pressão da opinião pública, não volta atrás, assim. Obviamente que a gente é contra qualquer medida autoritária do judiciário, né? Mas que isso não significa não se colocar contra esse caso absurdo do Robinho, né? Acho que isso é importante, inclusive, porque o PCO fazer isso desloca totalmente a situação que as mulheres vivem a situação de violência, inclusive elas, sobretudo, muitas vezes tendo que provar que elas são as vítimas, né? Então, acho que esse é um elemento bastante importante de remarcar, né, nessa situação. Cacau, outro dia eu participei de uma entrevista com o sociólogo Manuel Domingos. Ele se dedica a estudar as questões das Forças Armadas, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. E ele dizia que é um papel da esquerda entender o que são as Forças Armadas. Entender o papel das Forças Armadas ao longo da história. Não apenas essas Forças Armadas que deram um golpe no Brasil em 64, mas ele quer que você veja isso das guerras lá de antes da sociedade medieval, inclusive. E aí ele dizia, olha, Oscar, você está conversando comigo com um óculos no rosto. Você só está conseguindo ver porque o Exército inventou os óculos. Você está conversando comigo através da internet. Você só está fazendo isso porque quem criou a internet foi o Exército. E ele dá vários exemplos no campo da medicina, no campo da engenharia, da agricultura. Ele vai dizendo da evolução da humanidade a partir daquilo que o Exército foi construindo ao longo da história. E eu dizia para ele, Manuel Domingos, se a gente esquecesse um pouco o Exército, e se o que o governo coloca de recursos no Exército, a gente colocasse, por exemplo, no setor de educação, a gente não teria a mesma evolução que a gente tem, algumas conquistas que a gente conseguiu via Exército, como, por exemplo, o óculos que você falou aí, a gente poderia chegar nele através de processos de educação. De repente, o ser humano tem um problema de visão, precisa melhorar e tal, e alguém que tem investimento, que está lá na ciência, inventa um óculos. Ele não é obrigado a estar no Exército. Em suma, Manuel Domingos, eu pergunto, a gente não pode pensar numa sociedade sem Exército, né? Numa sociedade da paz? Aí ele disse, agora aí você está colocando uma outra situação, Oscar e tal. Bom, te contei isso para repetir a mesma pergunta para você. Ao contrário do Manuel Domingos, você já entra batendo nas forças de repressão do Estado. E aí eu queria, você na sua fala aqui, você disse num determinado momento que a gente precisa construir uma outra sociedade. Eu queria que você falasse dessa outra sociedade. Eu queria que o internauta que está assistindo a sua entrevista entendesse. É possível essa outra sociedade? Que outra sociedade é essa? Em que pilar que ela seria erigida? Entendeu? Como que ela seria construída? A partir de quê?
o movimento revolucionário dos trabalhadores imagina que outra sociedade, Carolina Cacau? Essa pergunta é ótima, assim, eu acho, tudo que eu coloquei aqui, para nada a gente entende como uma coisa utópica, né? Pelo contrário, assim, né? A gente vem batalhando exatamente para dizer a verdade, que a gente tem um país com problemas estruturais muito profundos, que a gente tem instituições bastante autoritárias, que a gente tem instituições que têm como objetivo principal atacar o conjunto das condições de vida da classe trabalhadora e do povo pobre, e que, portanto, a gente acredita que a luta de classes é o caminho, né? A classe trabalhadora é o caminho para poder dar uma saída de fundo, né, para os problemas que a gente está vivendo, assim. E, na verdade, inclusive, a própria perspectiva, né, da Assembleia Constituinte na verdade, para mostrar, né, primeiro que os trabalhadores, né, eles podem ter medidas, né? Eles podem ter leis que eles aprovem, ou seja, né, saídas que eles coloquem para reverter o que está colocado aí, que a burguesia colocou, e que isso só é possível tipo, se eles tomam, né, essa perspectiva, mas, ao mesmo tempo, também para mostrar os limites da democracia, né, para mostrar como, na verdade, a democracia burguesa não vai abrir mão a burguesia não vai abrir mão do seu poder, e que, na verdade, a classe trabalhadora precisa trabalhar por um governo dos trabalhadores, né, de ruptura com o capitalismo. E acho que isso é muito importante, né, para a gente pensar, de fato, o que a gente constrói e o acúmulo de forças que a gente tem para poder chegar nesse objetivo. E, não, portanto, não separar as táticas, as ações cotidianas, as ações nas eleições desse objetivo estratégico que é a derrubada da burguesia e do capitalismo. E eu acho que todo setor que se diz de esquerda deveria verdadeiramente se colocar essa perspectiva de fazer diferença na luta de classes e não de repetir os governos reformistas que já tiveram pelo mundo, não só no Brasil, mas que efetivamente foram governos capitalistas, né? Então, o que a gente está colocando, na verdade, é que primeiro que a gente quer uma sociedade socialista, onde a classe trabalhadora ela possa controlar as empresas, os meios de produção, possa produzir de acordo com as suas necessidades, né? A partir do que ela precisa e necessita para viver e sobreviver, com um salário digno, né? Com moradia digna de qualidade, com educação de qualidade, com acesso à cultura, com acesso ao lazer, coisas que o capitalismo tem não permitido para a grande maioria da população. E isso é plenamente possível, porque a gente tem forças produtivas nesse mundo que produzem drones, que produzem alta tecnologia, que plantam no deserto, mas né, nunca se produziu tanta comida e tanto remédio e nunca se passou tanta fome nesse mundo, inclusive, né? Então, acho que a pandemia, mais do que nunca, ela mostrou os limites desse sistema falido, que é o sistema capitalista. E a gente tem que trabalhar com a perspectiva de construir um governo dos trabalhadores, né? Um sistema que seja governado onde os trabalhadores, inclusive para poder abrir mão do Estado, ou seja, abrir mão da perspectiva da necessidade de ter um Estado que regule, que organize, que é a ideia do comunismo, que a gente possa ter uma sociedade sem Estados e também sem classes, né? Abolir a exploração do homem pelo homem como perspectiva, assim. E eu acho que isso na verdade, não só uma perspectiva bonita e utópica, mas algo que a gente tem que batalhar cotidianamente como parte da construção de cada luta dos trabalhadores, cada defesa, né, contra uma empresa que não paga o salário, contra uma empresa que está sendo privatizada, como uma perspectiva de que esses hoje que movem o país, majoritariamente, né, deveriam eles mesmos estarem controlando não só essa sociedade, mas o mundo, né? Porque a gente sabe que a revolução não vai se dar em um só país, ela tem que se dar internacionalmente, né? Você tem falado... Me ouve? Sim. Tá. Você tem falado muito na palavra trabalhadores. Também citou Marx em algumas oportunidades. O Pensar Piauí lançou hoje a entrevista que ele fez antes de ontem com Roberto Moraes, engenheiro e professor do Instituto Federal Fluminense, aí do Rio de Janeiro. Ele pensa essas grandes empresas de internet, Google, Apple, Facebook, Amazon, ele pensa a plataformização do sistema capitalista e ele fala de um novo modo de produção capitalista a partir exatamente dessas empresas ligadas
ligadas à internet. Também o Pensar Piauí entrevistou há poucos dias a professora Salourenço, do Distrito Federal, que também trabalha mais a parte do discurso político a partir da intermediação das redes sociais. Mas tanto um como o outro diziam o Facebook conhece mais o Oscar de Barros do que o próprio Oscar de Barros se conhece. E mostravam a implicação disso na operação política dos diversos sistemas. Nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Como é que o movimento revolucionário dos trabalhadores percebe, encara esse novo mundo, onde a gente não tem mais uma praça ou um auditório de um sindicato, por exemplo, para discutir as questões. Nós não temos mais trabalhadores organizados nas empresas, porque tem diminuído muito. Se você comparar o que eram os bancários na década de 70, 80, porque são os bancários hoje, você pode dizer que não tem mais essa categoria. Se você comparar o que eram os metalúrgicos nos anos 70, com o que as indústrias metalúrgicas têm de trabalhadores hoje, você pode dizer o mesmo. Enfim, esse Facebook, que sabe mais de mim do que eu mesmo, e esses processos todos que a classe trabalhadora viveu nesse período, como é que o movimento revolucionário dos trabalhadores vê esse aspecto, analisa esse aspecto, qual é a opinião desse segmento político que você representa aqui hoje nessa entrevista sobre esse novo modo de produção do capitalismo? Olha, eu diria assim, na Dá verdade, para eu acho que fazer tem... luta de classes com Com a certeza. situação que nós chegamos hoje? Bom, eu diria que não só dá para A gente fazer, tá como mais ela está sendo... que a gente está mais manipulado pelo Facebook do que a gente era manipulado antigamente pelas empresas de então. Sim, claramente tem uma intervenção que deu um salto de qualidade no que significa a política de todas essas redes sociais, né? Mas é importante a gente dizer que o motor da história ainda é a luta de classes e que ela não só pode acontecer como ela aconteceu, né? A gente viu hoje não, esse ano, né, um dos maiores processos da luta de classes dos Estados Unidos com a luta negra, né, contra a violência policial. E isso aconteceu, inclusive, no meio da pandemia. Eu diria que, na verdade, que a pandemia, ela reforçou para mostrar como os trabalhadores são essenciais, né, porque obviamente, uma parcela da esquerda segue em casa, mas a maior parte da classe trabalhadora sequer teve o direito a poder fazer quarentena. E ela está trabalhando nos postos de trabalho na saúde, ela está trabalhando no comércio, né, nos aplicativos de entrega, enfim. E, obviamente, que existe esse terreno, né, das redes sociais e existe esse terreno da internet que influencia, inclusive não é à toa que o governo Bolsonaro, né, foi eleito junto a um mar de fake news, né, de empresas, inclusive com parte do imperialismo norte-americano apostando brutalmente, né? O Bolsonaro é um representante, né? Um lambe-botas do imperialismo, é importante remarcar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, né, isso que você colocou, por exemplo, o exemplo que você deu dos bancários, assim, bom, a gente ainda tem no Brasil, né, a maior central da América Latina, que é a CUT, que dirige centenas, milhares de sindicatos, né, onde estão organizados os trabalhadores, ou seja, esse papel ele não deixou de existir. Né? Na verdade, os sindicatos eles não estão na mão de burocracias sindicais. Né? Por mais que tenham se alterado, e obviamente se alteraram as condições, né, da classe trabalhadora, inclusive tem mais precarização, tem mais uberização, tem mais precarização do trabalho, flexibilização das leis trabalhistas, mas esses trabalhadores seguem existindo. Portanto, é necessário digamos assim, eu quase que sei a crítica que você tem com relação à CUT e a burocratização do sindicalismo e tal. Mas deixa a CUT de lado. Eu estou falando
desse novo trabalhador que não tem mais carteira, que não tem mais patrão, que não tem mais um ambiente comum de trabalho. Os uberizados não têm um cafezinho para trocar ideia, não tem uma ida ao banheiro para trocar ideia, porque eles estão soltos na sociedade, sendo oprimidos por um sistema, mas sem uma oportunidade de trocar uma ideia. Então, é um novo jeito de exploração. Claro. E os trabalhadores, na minha humilde visão, precisam ter uma outra forma de organização, que não é aquela tradicional. Mas a minha visão não interessa. Eu quero saber o que o movimento revolucionário dos trabalhadores pensam sobre isso. Então, eu acho importante essa pergunta, porque esse ano teve o primeiro break... Interrompendo, ou se o movimento acha que vai ter que continuar se organizando como vinha, em sindicatos, em centrais... Não, pelo contrário. Assim, só para colocar com relação ao que você tinha colocado, né, desses trabalhadores que não têm um local de trabalho, que estão cada vez mais precarizados, que sequer tem um lugar para ir no banheiro. Assim. É importante isso, né, porque inclusive porque a gente viu esse ano, né, um movimento gigante no país do break dos APs, organizados por entregadores de aplicativos das mais diversas empresas, e que foi feito pelas vias das redes sociais, das formas de organização dos trabalhadores, por assembleias virtuais, que inclusive foi internacional, né? A gente, inclusive, do MRT, impulsiona uma rede de trabalhadores precários, né, para unificar todos os trabalhadores, porque as domésticas também hoje estão nos aplicativos, né, ou seja, todas várias profissões estão cada vez mais uberizadas, como você disse. E não foi a falta né, a estrutura exatamente de um trabalho que impediu que esses jovens, né, a maioria jovem negra no país, se organizasse para fazer uma das primeiras greves mundiais, talvez, de entregadores de aplicativos, e foi fortíssima a greve. Aí, eu te coloco que, na verdade, assim, não é as formas tradicionais, na verdade, o que a esquerda vai fazer diante dessas novas formas de trabalho e de organização da classe trabalhadora. Inclusive porque eu sou parte de uma organização que defendeu, por exemplo, a incorporação dos terceirizados, né, nas instituições públicas sem concurso, que é parte, inclusive, de incorporar os setores que trabalham há anos ali, que não precisam fazer uma prova para provar que eles são capazes, né? E, na verdade, o Bolsonaro aposta nessa divisão entre terceirizados, informais, precarizados e o funcionalismo público. Se os sindicatos vão seguir atuando nas suas estruturas, com seus privilégios, na burocracia sindical, sem olhar para o que está acontecendo na sociedade, não querer ser parte de unir as forças, inclusive para além da atuação sindical daquela categoria na database, mas de se solidarizar com outras categorias que estão em luta, de se colocar contra a violência policial, se colocar para o conjunto da população, na verdade, a gente está abrindo mão da classe trabalhadora ter hegemonia, porque, inclusive, essas coisas estão se dando por fora, ou se dando com uma série de sindicatos burocratizados, patronais, inclusive, várias vezes, né? Que estão aí controlando, tentam aí controlar uma parte desses setores de aplicativos. E, na verdade, eu acho que o contrário, eu acho que a gente tem que ter política para isso, não só para se auto-organizar junto com esses trabalhadores, com assembleias, mas para, na verdade, não ter uma cisão entre os trabalhadores que são formais, efetivos, e os entregadores de aplicativos e os trabalhadores precarizados. E é importante dizer também que o fato, né, obviamente, que não é uma transformação mundial, né, uma reestruturação produtiva do trabalho mundialmente. Mas, ao mesmo tempo, também, a esquerda foi parte de não ter dado nenhuma batalha nunca para poder sinalizar para aqueles terceirizados que existem, provavelmente, em todas as instituições públicas desse país. Assim. Então, separar essas demandas, na minha opinião, enfraquece a classe trabalhadora. Enfraquece porque, na verdade, as tecnologias, obviamente, que elas são utilizadas para vender os nossos dados, para controlar as nossas formas de consumo, mas a gente tem, por exemplo, uma rede internacional de diários, porque essa é uma possibilidade também brutal da gente chegar em milhares e milhares de trabalhadores todos os dias, pelo celular, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo aplicativo, né? Produzir informação
da classe trabalhadora, denúncias da classe trabalhadora, ser a voz da classe trabalhadora para chegar nesses trabalhadores, para combater as ideologias do bolsonarismo, as ideologias individualistas e, na minha opinião, tem expressões claras de que esses setores podem se organizar. Né, de que eles podem se revoltar. E não só aqui, em vários lugares do mundo. Né? Protestos de trabalhadores que estão acontecendo, de imigrantes, de trabalhadores precários, em vários lugares do mundo. E qual política a gente vai ter para isso? É a política de chegar e dirigir por cima ou é a política de construir pela base, né, com parte de apoio dos sindicatos também? Eu acho que separar, na verdade, auxilia o Bolsonaro até essa fragmentação que ele coloca, por exemplo, entre o funcionalismo público privilegiado e os trabalhadores precários, como se ele tivesse preocupado efetivamente com esses setores, assim, que a gente sabe que não. Carolina Cacau, daqui a pouco eu vou ter um compromisso aqui, às 17 horas, tenho que me organizar. Assunto neste campo que nós estamos discutindo aqui, teríamos aí para além das 17 horas. Com certeza. Mas a gente também não pode abusar da boa vontade do internauta. Uma outra oportunidade, eu gostaria novamente de poder contar com você. Você está aqui no Pensar Piauí, trazendo um pouco desse seu raciocínio. Mas lhe garantia, quando fazia o convite para a entrevista, que você teria espaço aqui para defender suas ideias sem censura. Então, para finalizar, pergunto o que faltou a Carolina dizer, que estava com vontade de dizer nessa entrevista e que eu talvez não tenha perguntado. Como é que você quer concluir aqui a nossa conversa? Olha, eu queria primeiro agradecer esse espaço, para mim foi bastante interessante, é muito bom estar trocando ideias sobre política, poder compartilhar visões, dialogar e usar as redes para isso, queria agradecer a todo mundo. Acho que faltou uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é importante, que essa semana a extrema-direita na Bolívia teve uma derrota bastante importante. Acho que essa é uma derrota contundente para o governo Bolsonaro também e para todos os setores de extrema-direita. Obviamente que, né, na nossa opinião, não será o mais a alternativa aos trabalhadores e está se gestando aí também uma possibilidade de, né, um governo que vai atacar os trabalhadores, mas é muito importante que, depois de um golpe racista, né, que aconteceu, apoiado pelo governo Bolsonaro e por outros setores da extrema-direita na América Latina, que a extrema-direita tenha sido derrotada. Assim. E acho que essa é uma perspectiva. Durante a entrevista, eu tive vontade de trazer o tema da eleição da Bolívia para perguntar para você. Ali também, aquela eleição não é uma instituição burguesa? Como acreditar nesse processo eleitoral? O Movimento Revolucionário dos Trabalhadores acredita na instituição eleição? Olha, eu acho que é importante a gente colocar, assim, a gente vive no sistema capitalista e as eleições, elas são, sim, eleições burguesas, são para a administração do regime capitalista, sim, do sistema capitalista, mas a gente não é anti-eleição, né? Isso, na verdade, seria abrir mão de disputar a consciência dos trabalhadores no momento tão importante que as pessoas estão pensando política. Então, assim, a gente não é anti-eleitoral, inclusive a gente mantém candidaturas nossas com a bancada revolucionária em São Paulo, com a Flávia Vale em Minas Gerais, com a Val Miller no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente está aproveitando esse momento exatamente para colocar a perspectiva de um programa, né, da classe trabalhadora a serviço dos trabalhadores nesse momento eleitoral. Né? Mas essa é, obviamente, uma eleição pós-golpe, né? Ou seja, é uma eleição aí que vem carregada, né, de um movimento de massas que se enfrentou com um golpe reacionário, né, religioso, inclusive racista, contra os bolivianos. Então, na nossa opinião, o equivocado é achar que é pela via das eleições que a gente vai transformar profundamente a sociedade que a gente vive. E isso está colocado não só para o Brasil, para a Bolívia, mas para os povos de todo mundo, assim. Mas a gente acha que é importante disputar esse processo, inclusive a gente defende uma Assembleia Constituinte livre e soberana para poder mostrar até o final os limites do que é o sistema capitalista e da própria democracia burguesa. Assim. Eu, mais uma vez, quero agradecer sua participação, muito obrigado. Assim que tiver uma oportunidade, será um prazer novamente ter você aqui, Cacau. Tá bom, muito obrigada, viu?
Só chamar que eu vou. Até Tá mais. legal. Um grande abraço a todos.